Capítulo 1. Propriedades anatômicas e fisiológicas dos signos. Áries. Quando Áries, regente da cabeça, se encontra no ascendente, temos uma pessoa cujas ações são impulsivas e agressivas. Ela fala e age rapidamente. Um excesso de força vital é gerado por essas pessoas. Isso é intensificado quando o dinâmico Marte, que é o regente de Áries, se encontra também neste mesmo signo, no ascendente, ou quando o vitalizante Sol está ali. Quando esses astros acrescentam suas energias vitais ao ascendente, nós temos uma pessoa que tende muito a dissipar suas forças. Pessoas que expressam as forças de Áries muito fortemente são aptas a serem temperamentais do tipo explosivo, mas não guardam rancor. Aqueles com Áries no ascendente ou com o Sol ou Marte ali, rapidamente se enraivecem, mas também perdoam facilmente. Áries rege a cabeça, os hemisférios cerebrais, a mandíbula superior, os olhos e o rosto. O nariz, contudo, está sob o governo do signo marciano de Escorpião. Áries é quente, seco e inflamatório. As pessoas de Áries podem sofrer febres altíssimas por um simples resfriado ou pequena perturbação de saúde. Quando doentes, a febre ultrapassa em 3 ou 4 graus o das pessoas de signo de água ou de ar. Sob aflições dos astros, essas pessoas ficam sujeitas a febres cerebrais, vertigens, hemorragias nasais, neuralgias, inflamação dos hemisférios cerebrais, enfermidades no cérebro e afecções no rosto. Sofrem com frequência a perda de controle de si mesmas pelo excesso de sangue que sobe à cabeça. A vontade do paciente desempenha um grande papel no sucesso da cura definitiva. As pessoas que são de signos positivos são mais propensas a responder, pois elas se esforçam pessoalmente para colaborar com o curador ou com a curadora, enquanto que as pessoas que são de signos negativos são propensas a irem por linhas de menor resistência e a serem negligentes em seguir as instruções do curador ou da curadora. Touro. Touro rege a região do pescoço, os ouvidos, o palato, a laringe, as amígdalas, tonsilas palatinas, a glândula tireoide, a mandíbula inferior, a região occipital, o cerebelo, a vértebra atlas, que é a primeira vértebra cervical, as vértebras cervicais, as cordas vocais, as artérias carótidas, a veia jugular e a faringe. O taurino é muito teimoso e tenaz. Sendo Touro um signo negativo, quando o taurino contrai uma doença, se aferra a ela tenazmente. Tem muito medo de doenças e, devido a esse medo de doenças, se torna um médico ou enfermeiro muito pobre, ao passo que os nascidos sobre o ascendentes de Áries, signo positivo, entrarão em aposentos onde tenham pacientes sem medo algum e, em caso de caírem doentes, se livram rapidamente da doença. Se temos um paciente com touro no ascendente ou com sol em touro, nunca é bom deixá-lo pensar que está muito mal, porque seu medo de doenças pode, frequentemente,
lhe acarretar acessos da enfermidade de que esteja sofrendo. O taurino possui uma tendência para a corpulência na meia-idade. Geralmente, sendo de baixa estatura e encorpado, ele se torna muito carnudo na base do crânio e em volta do pescoço. Isto favorece a tendência para o inchaço das glândulas, como tonsilite, amidalite, abscesso peritonsilar, que é a complicação da tonsilite, e outras doenças dos órgãos situados no pescoço, bem como o surgimento de pólipos. Gêmeos. Gêmeos governa os braços, as mãos, os ombros, os pulmões, a glândula timo, as costelas superiores, a traqueia, os brônquios, os capilares e a oxigenação do sangue. A pessoa de Gêmeos está sujeita a problemas nervosos. Gêmeos, sendo um dos signos comuns, uma pessoa com esse signo como ascendente, muitas vezes se descuida da sua saúde e dos seus hábitos, e devido a isso, nós encontramos mais tuberculosos entre os geminianos do que entre as pessoas de quaisquer outros dos 11 signos. Por ser Gêmeos um signo positivo, os geminianos podem, se for lhe dada um mínimo de ajuda, se livrar de uma doença. As doenças a que estão mais sujeitos são problemas pulmonares, bronquites, asma, pneumonia, doenças devastadoras, em especial a tuberculose pulmonar, pleurisia e desordens nervosas. Câncer. Quando nós temos um horóscopo para diagnosticar de alguém que tenha como ascendente o signo aquático e negativo de Câncer, devemos levar em conta que se trata de uma pessoa com pouca vitalidade, muito tímida e também pouco disposta a seguir os conselhos dos outros. As pessoas de Câncer são aptas a fazer o oposto daquilo que lhe recomendam. São também muito desconfiadas e, por causa de sua falta de fé nos outros, se torna difícil atingi-los. Mas, quando chegam a acreditar em alguém, são os mais leais e dispostos a cooperar. Um simples elogio ou manifestação de apreço frequentemente é suficiente para conquistá-los. São sensitivos em excesso e, quando magoados, não se esquecem facilmente. Quando o Sol está neste signo de água, o nativo tem mais vitalidade do que quando o mesmo signo se encontra no ascendente, já que o Sol é o doador de vida e energia. Câncer governa o estômago, o diafragma, os seios, os lobos superiores do fígado, o ducto torácico, a quimificação, o peristaltismo, o pâncreas, a veia gástrica e o soro do sangue. As afecções que podem ser classificadas sob a influência do signo de Câncer são a indigestão, o soluço, a flatulência, a hidropisia e a esclerose. As pessoas de Câncer gostam muito de comer e geralmente são boas de garfo. Em consequência, é comum que sofram de doenças causadas por dietas erradas. Especialmente nós encontramos isso nas pessoas que têm Saturno em Câncer. A influência deste planeta é restritiva e onde quer que ele esteja, ele rouba os fluidos dos respectivos órgãos. Quando em Câncer, proporciona o gosto por massas e doces. Leão.
Quando temos de lidar com um paciente que possui leão no ascendente, nós temos alguém com muita energia vital e que não se rende facilmente às doenças. O leonino costuma lutar valentemente para se superar sem pedir ajuda, mas, em geral, quando chega a desistir é porque está muito doente. Contudo, ele se recupera rapidamente da enfermidade. Seu orgulho não lhe permitirá, como regra, se tornar uma carga para os outros. Sendo um signo positivo, a maior dificuldade dos leoninos reside nos impulsos. Ele acha que deve fazer tudo com enorme dose de energia, o que lhe é prejudicial à saúde das partes do corpo regidas por esse signo vital: o coração, a aorta, a veia cava, a região dorsal da espinha e a medula espinhal. O Sol, que é o doador de vida, rege o signo de Leão e também governa o fluido etérico vital absorvido pelo baço, que é o portal das forças solares. É, pois, por meio do baço que o signo de Leão obtém o máximo de sua fortaleza. Nós encontramos nos nascidos sob esse signo ascendente muita vitalidade e muita força, especialmente se o Sol também se encontra em Leão. Mas, pelo uso abusivo dessa abundante energia, é muito comum sofrerem dos mais variados tipos de problemas cardíacos e da coluna espinhal. Eles sofrem frequentemente de afecções do baço, com reflexo na atividade do sangue, provocando um aumento excessivo de glóbulos brancos, que são destruidores e não policiais do sangue, conforme afirma a ciência médica. Virgem. Virgem é um signo feminino e negativo, o segundo da triplicidade da Terra, e tem uma capacidade de resistência menor que a do signo fixo Leão. Pode, contudo, suportar considerável tensão, sendo de temperamento nervoso e resistente. Ainda mais quando um virginiano desiste, ele tem muita dificuldade em se levantar e de se livrar de uma enfermidade. Sendo de uma disposição negativa, ele está apto para se deixar levar pelas circunstâncias, abdicando de sua força de vontade para vencer. Virgem é o signo natural da sexta casa, a casa que governa as doenças. Assim, quando a pessoa de Virgem cai doente, é muito possível que se torne inválida crônica. Portanto, mesmo que essas pessoas se tornem excelentes enfermeiras, devem ser aconselhadas a não seguir essa vocação e a evitar permanecerem em quartos de enfermos e em hospitais, pois, à semelhança de esponjas, elas podem absorver ou assumir rapidamente as doenças dos pacientes. Virgem governa a região abdominal, os intestinos, os lóbulos inferiores do fígado, o baço, o duodeno e o sistema nervoso simpático. As doenças que podem ser classificadas sob o signo de Virgem são determinadas em grande parte pelos astros que estejam aflitos nesse signo. Cólicas intestinais, gases intestinais, cólicas, desnutrição, diarreia, prisão de ventre, peritonite, cólera, disenteria, vermes, catarro intestinal e apendicite podem resultar das aflições em Virgem. Libra. Libra é um dos signos onde o Sol é débil. O Sol é simbolizado por Sansão, aquele que perdeu a força porque Dalila,
que é o signo feminino de Virgem, lhe despojou do seu poder que estava em seus cabelos e que, por sua vez, representava os raios do Sol. Quando o Sol entra em Libra, ele muda da declinação norte para a declinação sul. E como Libra é o signo de exaltação de Saturno, no cruzamento do Equador, os raios solares alcançam o ponto em que são mais fracos. Por esse motivo, as pessoas de Libra nem sempre são capazes de dominar suas condições físicas. Seu humor oscila como a balança, símbolo do signo. Em certo momento, podem se achar no sétimo céu da felicidade e do otimismo, porém, a menor perturbação mental podem mergulhar até o fundo do pessimismo e desespero. O idealismo é bem desenvolvido no libriano. O paciente libriano, se possível, nunca deve ser desencorajado no que quer que se tenha determinado profundamente a fazer, pois pode esfacelar seus ideais e inclinar um dos pratos da balança para o mais profundo desencorajamento, e isso muitas vezes causa problemas na saúde. O libriano deve cultivar o equilíbrio. Fisiologicamente, esse signo governa os rins, a região lombar da espinha, a pele, os ureteres, delicados condutos que vão dos rins à bexiga e o sistema vasomotor. As aflições que o libriano tem mais probabilidade de sofrer são doenças de Bright ou insuficiência renal crônica, lumbago ou lombalgia e distúrbios urinários. As doenças dependem grandemente dos astros afligidos. Se é Saturno que aflige, há escassez de urina. Se Júpiter, há excesso, etc. Nefrite, eczema e diabetes são também doenças de que o libriano está muito propenso a sofrer. Escorpião. O marciano signo de água de Escorpião é um dos menos compreendidos entre todos os 12 signos. Ele produz uma variedade de tipos humanos. Geralmente, as pessoas de Escorpião costumam ter uma natureza reservada, tímida, retraída e não gostam de falar de seus negócios. Mas há um outro tipo de pessoas que tem ascendente em Escorpião, que está pronto para discutir a menor provocação, que se recusa a ceder em seu ponto de vista e que pode se tornar muito cruel. Ele normalmente possui um temperamento explosivo que pode, se existe aflições em seu horóscopo, liminar a saúde. O maior perigo à saúde reside nos órgãos sexuais e nos condutos por meio dos quais passam as excreções do corpo, tais como a uretra, o pequeno canal escoador de urina da bexiga para o exterior, e o cólon, incluindo o ânus. A bexiga, a flexura sigmoide, a próstata, o osso pubiano, a matéria vermelha corante do sangue e os ossos nasais também se encontram sob a regência de Escorpião. As pessoas nascidas sob a influência deste signo dão bons curadores, cirurgiões, médicos e enfermeiros. Contudo, frequentemente, há um traço cruel e tirânico nelas, e sua natureza de desejos é forte e às vezes sensual. Desejos de ordem inferior frequentemente as levam a excessos que podem resultar em doenças,
as quais devem manifestar-se consoante os astros afligidos em seus aspectos: sífilis, hérnia, escorbuto, fístula, hemorroidas, inflamação do útero, útero caído, que é o prolapso uterino, problemas uterinos, estrangulamento da glândula próstata e catarro nasal. Sagitário. O sagitariano costuma ser, entre todos os pacientes, o mais dócil e fácil de ser curável, porque com sua natureza franca e afável, ele também é o mais confiante, sempre disposto a seguir todas as instruções do curador ou da curadora. Mas ele também responderá a qualquer sugestão negativa. O curador ou a curadora pode lhe fazer recomendações construtivas e deixar o paciente se sentindo encorajado. Mas, se um dos seus muitos amigos, o sagitariano costuma ser muito popular, de relacionamento fácil, atraindo, portanto, muitos amigos, lhe sugerir uma doença ou lhe disser que está com aparência doentia e lhe aconselhar outro remédio, ele é capaz de aceitar a sugestão com facilidade. Resultado? Muitas vezes demora a se recuperar. Portanto, o paciente de Sagitário precisa ficar aos cuidados de alguém que o proteja de sugestões adversas. Sagitário governa a região do corpo que envolve diretamente os quadris, a região sacra da espinha, a vértebra cóccix, o fêmur, o íleo, as artérias ilíacas, os nervos ciáticos e o isquio. As doenças de Sagitário são ataxia locomotora, ciática, reumatismo e doenças nos quadris. Capricórnio. O signo de Capricórnio é um signo de terra e regido pelo planeta Saturno. As pessoas de Capricórnio não se entregam à doença com muita facilidade. São de natureza resistente, persistente e impassível, e sofrerá dores consideráveis antes de sucumbirem à enfermidade. No entanto, quando caem doentes, eles são tão lentos e teimosos em se aferrarem à doença. Muitas vezes se convertem em hipocondríacos e o curador ou a curadora deve usar os métodos mais diplomáticos se quiser mudar essa condição cristalizada, na qual essa pessoa saturnina se fecha em si mesma. A parte mais desafortunada disso é que, se um capricorniano, quem está nesse estado mental e físico, se dá conta que alguém está se esforçando para ajudá-lo, ele resistirá a essa ajuda e se fechará contra o amigo que se aproxima dele com esse objetivo. As pessoas de Capricórnio são supersensitivas e muito retraídas. É muito comum formarem hábitos de melancolia e desânimo que produzem um dano à saúde. O signo de Capricórnio rege os joelhos, a pele, as juntas e o cabelo. A pele do capricorniano, em geral, é pálida e seca. As doenças a que Capricórnio está sujeita são eczema, sífilis, lepra e deslocamento de ossos. Aquário. O signo fixo e de ar Aquário está sob a regência de 2 planetas. O melancólico, temeroso e superapreensivo Saturno, comumente apelidado de o planeta da obstrução, e
o impulsivo, negligente, emocional e histérico Urano. Apesar de Aquário ser um signo fixo, que dota o nativo de uma vontade forte, se ele está afligido por aspectos adversos de certos astros, especialmente Saturno ou Urano, estando esses fortemente colocados no horóscopo, há uma tendência a se desenvolver extrema melancolia, pessimismo e sensibilidade. Ou ele é imprudente e responde ao emocional Urano. Essa disposição variável resulta frequentemente em uma saúde precária, assumindo muitas vezes a forma de nervosismo. Sendo Aquário um signo mental e aéreo, seus nativos são resistentes, ambiciosos e tendem a se exceder. Nunca conseguem calcular seu grau de fortaleza, a menos que levem o corpo ao limite máximo de sua resistência. No entanto, quando desistem, geralmente ficam em estado crítico, mas eles darão ao curador ou à curadora toda a oportunidade de ajudá-los, pois estão sempre dispostos a cooperar. Fisiologicamente, o signo de Aquário rege os membros inferiores e os tornozelos. As doenças que podem afetar o aquariano são varizes, inchaço das pernas e doenças nervosas de vários tipos. Extrema sensibilidade da pele é o sintoma que o aquariano apresenta quando seus nervos começam a enfraquecer. Nessas ocasiões, ele tem uma sensação de formigamento por todo o corpo, como se pequenos insetos cobrissem sua pele. Peixes. Peixes é um signo de água e comum, e as pessoas nascidas sob ele possuem uma natureza linfática e negativa, e gostam muito de luxo, que as levam muitas vezes a buscarem uma vida cômoda. Na última parte da vida, elas tendem a ter um excesso de carnes flácidas, moles, que podem prenunciar a perda da saúde. As pessoas de peixes reagem prontamente às sugestões, sejam estas boas ou não. Porém, podem reagir também do mesmo modo à influência do curador ou da curadora. Não se deve permitir que pessoas de uma natureza muito simpática visitem o pisciano enquanto ele está doente. Desse tipo simpático ao extremo, do qual há muitas pessoas no mundo atualmente que pensam que é um dever social visitar os amigos doentes e encorajá-los para que falem da sua enfermidade, e então estender a eles tanta simpatia. A pessoa pisciana gostará da visita do simpatizante, mas quando o visitante vai embora, geralmente ela tem uma recaída, precisando mandar chamar com urgência o médico ou curador ou a curadora. Eles devem ser colocados em um aposento alegre, com um serviço de enfermagem alegre e um aviso na porta. Não se permite a entrada de simpatizadores. O pisciano tende a se entregar ao hábito da bebida e ao uso de narcóticos, especialmente se nós achamos aflições da Lua e de Netuno em seu horóscopo. Peixes rege os pés, os dedos dos pés e a fibrina do sangue. Por gostarem de bons pratos e de vida fácil, as pessoas deste signo são sujeitas à gota e ao inchaço dos pés.